essa é especial, amém? Então foi compartilhado com vocês no grupo da região sul e oeste. É uma canção que já temos ensinado. A igreja chama Tua Presença, amém? Cantarei ao Deus eterno tua justiça e teu amor. Tu me ensinas, tu me guias, eu te sigo com temor. Me criaste, me formaste cada parte do meu ser. Antes mesmo que eu fale, sabes o que vou dizer. É o refrão. Tua presença está sempre por onde estou. Se eu subir ao céu, Lá tu lá tu estás. estás. Se eu voar ao léu, tu me guias. Se eu fugir pro norte ou pro sul, estás em volta de mim, onde quer que eu esteja. Tua luz me acompanha para que eu possa ver tudo que me ensinaste, que queres que eu seja. Que eu possa te adorar em todo o meu viver, meu viver. Tua presença está sempre por onde estou. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu voar ao léu, tu me guias. Se eu fugir pro norte ou pro sul, estás em volta de mim, onde quer que eu esteja. Tua luz me acompanha para que eu possa ver tudo que me ensinaste, quem queres que eu seja. Que eu possa te adorar em todo o meu viver, meu viver. Amém. Podemos todos sentar. Um, dois, três. Boa tarde, família! Meu nome é Alexandre Carrim, essa é minha fantástica esposa, Daiane. E nós estamos aqui para dar boas-vindas a vocês. Quantas pessoas bonitas eu vejo aqui, vejo o reino de Deus, que alegria. E não sei de vocês, quem veio ontem, mas ontem nós tivemos o Awards, uma festa aqui. Infelizmente não pude estar aqui presencialmente, mas acompanhei nas redes sociais e vi que foi maravilhoso. Quem concorda comigo que foi muito bom ontem? Quem veio pode falar. Muito bom, muito bom. Uma festa, uma verdadeira festa aqui. Parabéns aos premiados. E quando eu vejo uma festa como aquela, eu lembro de uma escritura. Eu lembro de escritura. Mas antes de falar da escritura, eu queria trazer uma reflexão. Ontem, também agradecer aos irmãos que prepararam tudo com tanto carinho, com tanto amor. Aquele Awards foi realmente um evento de excelência. Muito obrigado aos irmãos. Queria bater palma aos irmãos que prepararam pra gente ontem. Mas vamos ler uma escritura. Está lá em João. João capítulo 14. Em João 14, eu vou ler a partir do primeiro versículo. Vamos lá. João 14, 1.
Diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, ele teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se for, eles preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus estava falando isso para os discípulos dele. E o que ele fala me traz uma reflexão. Ontem, os irmãos prepararam aqui para a gente aquela grande festa. Imagina uma festa preparada por Jesus Cristo. Uau! Aqui somente um aposento. Jesus diz aqui que lá vão ser vários aposentos. Imagina um aposento em que nós temos dinâmicas, outro aposento que nós temos música, sei lá, em um forró, no outro louvores, no outro um rock, e vários aposentos preparados por Jesus com a excelência de Deus. Isso me anima muito. Mas é o reino de Deus que também já está aqui na terra. Porque o que nós vamos fazer lá é o que nós vamos fazer aqui também. É o quê? É ouvir Jesus Cristo pregando a palavra. Hoje ele pregando aqui através do Vini. É ter o convívio com os irmãos que nós vamos ter lá. São essas mesmas pessoas que perseverarão e estarão lá também conosco. Amém. É cantar, é louvar a Deus como nós estamos fazendo aqui. O que a gente vai ter lá preparado por Jesus, nós podemos viver aqui. E isso me anima muito. E eu quero animar vocês também com isso, a dar o coração em cada momento aqui desse culto, pensando, já que aqui é o reino de Deus na terra e que a gente vai poder viver o reino de Deus nos céus também. Vou deixar a Dai falar um pouco. Sim, vamos lá. Bom, irmãos, eu fiquei muito, muito animada com essa escritura e pensar também, né, que Deus, ele pede, creia em mim, né, e a gente tem que ter esse coração. Ontem a Bruna, né, ganhou um troféu, né, então eu fiquei, uhul! E que possamos, né, essa semana também ganhar um troféu para Deus, né, ser vencedores essa semana, começando por hoje, né, sendo excelentes, não só aqui, né, mas durante a nossa semana, no bate-papo, no discipulado, né, no nosso coração, no nosso trabalho, na universidade. Então, que a gente possa ter esse coração e crer que com Deus a gente pode todas as coisas, né, então eu fico muito animada. Amém, muito legal. E hoje, como a Dai falou, não só hoje, mas durante a semana toda. Aqui Jesus estava na última semana dele de vida e hoje nós iniciamos uma semana também. Hoje é o primeiro dia da semana e que seja uma semana maravilhosa, mas que hoje nós possamos aproveitar o culto, realmente aproveitar como reino de Deus, tá certo? E é por isso que eu e a Dai, nós queremos dar a vocês um bem-vindo à Igreja Cristã Internacional de São Paulo! E para aproveitar ainda mais o culto, vamos orar. Deus amado, Pai bendito, todo-poderoso e glorioso, Pai, Tu criaste todas as coisas, Pai. É uma honra poder falar contigo, Pai. Tua grandiosidade, Tua misericórdia, Tua bondade realmente transborda a nossa vida e esse lugar, Pai. Muito obrigado por tudo isso, Pai. Que hoje nós possamos ter um culto que realmente glorifique o Teu nome, que te alegre, Pai. Que cada um que fale aqui na Tua frente fale através do Teu Espírito, Pai. Cada coração que seja tocado e transformado seja também pelo Teu Espírito, Pai. Que Ele nos mova e nos dê força, não só hoje, mas hoje e sempre, Pai. Porque nós queremos somente Te agradar e Te amar acima de tudo, porque essa é a única coisa que importa, Pai. Amém. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e cantar uma canção para nos prepararmos para a incrível aula que teremos essa tarde, amém? Canção Fonte de Alegria. Que bom chamar-te, meu Senhor, poder sentir o Teu amor, Tua voz reconhecer, não importa como estou, pelo Espírito viver, Tua paz invade meu ser, Tua palavra me faz crescer. Que bom chamar-te, meu Senhor, poder sentir o Teu amor, e mal posso esperar, pra Tua face conhecer, Tua glória contemplar, e ao Teu lado permanecer, para a eternidade viver. Senhor, Tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz e traz poder.
chamar de meu Senhor, poder sentir o teu amor, e não posso esperar pra tua face conhecer, tua glória contemplar e ao teu lado permanecer, para a eternidade viver. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz e traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz e traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Todos juntos que vão chamar. Que bom chamar de meu Senhor, 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 que bom chamar de meu Senhor. Amém! Podemos todos sentar. Política, religião e futebol. Dizem as más línguas que essas três coisas não se discutem. Hoje nós vamos falar sobre as três. Vamos falar sobre política, vamos falar sobre religião e vamos falar sobre futebol. Por quê? Por que falar sobre futebol, por exemplo? Porque, olha isso, eu acredito que tanto no futebol quanto na política podemos aprender lições espirituais muito mais comumente do que nas igrejas até. Tem mais lições espirituais muitas vezes na política, no futebol, do que onde deveria ter. Pensa só comigo. Ninguém é obrigado a ir assistir uma partida de futebol. Mas as pessoas vão até Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, assistir um jogo. Na esperança que seu time vai ganhar. Ninguém é obrigado a cantar no estádio de futebol. Mas as pessoas cantam até não ter mais voz no dia seguinte. E se você não canta, alguém bate na sua cabeça e fala, pode cantar. Não é verdade? Ninguém é obrigado a continuar torcendo para um time depois que esse time perde. Mas acho que ninguém deixou de ser palmeirense hoje ainda, não é? Mas olha isso, apesar de você não mudar de time, às vezes é difícil ter coragem de continuar batendo no peito e falar, esse é o meu time. Eu acordei de manhã, irmãos. Eu confesso para você, eu ia pôr uma camiseta para orar, tirar meu pijama, e tinha minha camisa do Palmeiras usado atrás da porta. E eu falei, cara, eu sou palmeirense ainda, mas eu não quero sair na rua com essa camisa hoje. Aí eu já tinha desistido, já tinha colocado outra camiseta, eu falei, o que eu tô fazendo? Eu vou colocar a camisa e vou sair de casa. Aí eu pensei, não, eu posso ir além nessa coragem. Eu posso pregar com essa camisa hoje. E eu vou pregar hoje com a camisa do Palmeiras. Agora, talvez mais coragem que isso só é estar usando a mesma camisa a semana inteira. Mas, irmãos, eu não vou tirar ela até ganhar o Mundial, amém? Mas sério, agora falando de verdade. A verdadeira razão de eu estar usando essa camisa hoje, com respeito aos meus
irmãos são paulinos, santistas, corintianos, não é porque eu sou um fanático pelo Palmeiras, e sim porque eu sou um fanático por Jesus Cristo. Esse é o meu time de verdade. E eu pensei, se exige coragem vestir a camisa do seu time em tempos difíceis, é verdade que exige coragem vestir a camisa do cristianismo em tempos difíceis, mas também em tempos não difíceis. E esse é o título da nossa aula hoje: coragem em tempos difíceis e em tempos não difíceis. Vamos aprender hoje que vestir a camisa de Jesus, jogar no time de Jesus, exige muito mais coragem do que vir com a camisa de um time de futebol. Então vamos em Atos capítulo 4, dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. E como eu falei, existem mais lições espirituais, às vezes no futebol, do que ainda nas igrejas. Mas hoje vamos aprender lições espirituais aqui. Antes de começar Atos 4, vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado por poder torcer para o melhor time do mundo, o time de Jesus Cristo. E não só torcer, Pai, não só estar na arquibancada, comemorando algo que a gente não está fazendo e só está vendo. Pai, muito obrigado pelo seu chamado para as nossas vidas. Isso é muito maior do que esse. Pai, somos o time, somos parte do time. Não estamos vendo algo acontecer, estamos sendo parte de tudo que o Senhor tem feito. Isso alegra os nossos corações. Pai, nos inspira, nos ajuda a tomar decisões hoje baseado nas Escrituras. Te amamos e oramos tudo em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Sem mais delongas, Atos capítulo 4. Versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Vamos parar aqui. É claro que à medida que a igreja cresce, e é isso que nós vamos ver no livro de Atos, a perseguição também cresce. E a perseguição aos discípulos veio não só por parte dos religiosos, mas também dos políticos na época. Porque assim como hoje em dia, naquele tempo as duas coisas estavam intimamente ligadas uma na outra. Quando nós vemos aqui, por exemplo, os saduceus, eles eram mais do que um partido religioso, uma facção do judaísmo. Eles eram um partido político também. Eles tinham posições políticas. A mesma coisa os fariseus, a mesma coisa outros grupos que existiam na época. Então, aqui nós temos um relance da política e da religião também, perseguindo os apóstolos de Jesus, porque eles ensinavam sobre a ressurreição dos mortos. Vamos continuar lendo, versículo 3. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número de homens que creram, perto de 5.000. Olha isso, de 3.000 em Atos 2, temos 5.000 agora em Atos capítulo 4. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, não Alexandre Carrim, Alexandre só, e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso o quê? Eles curaram, lembra? Em Atos 3, um aleijado. Lembra de 2 semanas atrás? E agora eles estavam pregando sobre Jesus por meio desse milagre e as pessoas estavam crendo. Eles foram presos, irmãos. Imagina isso, por pregar Jesus Cristo. Que bom que a gente não tem esse tipo de perseguição aqui no Brasil. Mas vamos continuar lendo, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram
e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqui, Pedro e João, ainda presos, diante das autoridades religiosas e políticas da época, eles são confrontados com que poder ou em nome de quem eles pregavam. E eles falam a verdade de uma maneira super simples. Eles falam, Jesus é o nome que a gente tem pregado. É pelo poder de Jesus, é em nome de Jesus que a gente tem pregado. Jesus que ressuscitou dos mortos. Jesus a quem vocês crucificaram. Por meio do pecado de vocês. E agora, não há salvação em nenhum outro nome. Vocês têm que se arrepender para que seus pecados sejam cancelados. Eles pregaram justamente aquilo que eles sabiam que eles odiavam. Porque eles já tinham odiado Jesus. Eles já tinham matado Jesus. E ainda assim, em Atos 4, eles estão pregando a verdade. De uma forma muito simples. Não é? Esse é o nosso primeiro ponto de hoje. O que é coragem em tempos difíceis? Era um tempo difícil, eles estavam na prisão. Coragem é falar a verdade da forma mais simples. E olha o resultado dessa coragem que eles tiveram, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A coragem de Pedro e João, de falar a verdade, só falar a verdade, é só isso que eles fizeram, de uma forma simples, fez com que todos ficassem admirados e se dessem conta que eles estiveram com Jesus. Que incrível! Eles eram homens, aqui fala, homens comuns, sem instrução. Do grego a palavra sem instrução é a mesma palavra que dá origem à nossa palavra idiota nos dias de hoje. Então eles literalmente eram homens comuns e idiotas. É o que a Bíblia fala. E todos ficaram admirados com eles. Porque eles tinham coragem. Eles falaram a verdade da forma mais simples. Quando eu penso em alguém de coragem, assim como Pedro e João, eu penso no Heitor. Cadê o Heitor? O Heitor é palmeirense, mas não veio com a camisa, hein? Só o Edu. Mas ele é um discípulo de coragem. A Bia me contou sobre uma situação que aconteceu lá na Unifesp, onde o bate-papo que o Heitor lidera atua, que me deixou super inspirado com a coragem dele. Tava a Bia e o Heitor compartilhando lá na Unifesp. E de repente, ele compartilhou com um dos chefões da Unifesp. Era tipo um dos caras top das galáxias lá, da Unifesp. Ele era o chefe dos chefes dos chefes dos chefes. Eu nem sei como esse cara tá vestido, mas normalmente eles se vestem de uma forma imponente, né? Eles andam, eles têm um... Não sempre, mas muitas vezes tem um ar de prepotência, certo? Em pessoas assim. E não era diferente o caso dele. Porque o Heitor foi até lá, não se deixou intimidar por nada disso e falou, olha, a gente tem um grupo cristão aqui na Unifesp. E a gente quer te chamar para estudar a Bíblia. Ele olhou para o Heitor e falou, quem é você? Ele falou, de onde você é? E o Heitor podia ter ficado intimidado aí. Ele podia falar, podia travar, podia gaguejar. Mas ele olhou para ele indignado e falou, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro e eu estou convidando pessoas aqui para estudar a Bíblia. Mas sério, o que eu mais amo do Heitor é a simplicidade quando ele prega a palavra de Deus. Ele é super inteligente, claro, acabou de vai se formar, né? Amém. Vai ter mais um semestre aí para se formar. Está prestes a se formar, mas ainda assim ele entende que a coragem não vem de qual curso ele cursou, não vem do conhecimento intelectual que ele tem, ainda que ele conhece muito da Bíblia, vem de um relacionamento profundo que ele tem com Jesus Cristo. Isso é incrível do Heitor. Mas quando a gente olha o mundo religioso hoje, diferentemente do Heitor, diferentemente de nós discípulos, nós vemos que hoje as igrejas têm sido mais e mais um sinônimo de covardia. Olha Provérbios 28:1.
Provérbios 28, 1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Para mim, essa escritura não só define os discípulos, que como o Heitor pregam corajosamente, como o leão, mas define o ímpio, define os religiosos de hoje em dia. E talvez nós temos alguns religiosos aqui nessa sala. A Bíblia diz que o ímpio foge, mas ninguém persegue ele. Imagina uma pessoa fugindo, correndo no meio da rua. Você pergunta para ela, você está fugindo do quê? Não, eu só estou fugindo. Mas não tem ninguém atrás dela. Essa é a realidade quando a gente estuda a Bíblia com as pessoas, não é? Olha isso, nós estudamos a Bíblia com as pessoas. E nós não obrigamos ninguém a nada, mas perguntamos, você quer buscar Deus de todo o seu coração? E todo mundo responde sim. Mas aí chega no próximo tempo e a pessoa começa a fugir de você já. Você pergunta, como foram os tempos com Deus essa semana? E aí vem as desculpas. Ela mesma falou que queria buscar Deus. Não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu tive que ir na casa de fulano, foi aniversário da minha avó. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. E aí é que as pessoas começam a se sentir confrontadas. E aí surge um famoso tempo para pensar. Não, peraí, você tá me forçando a orar. Para mim tem que ser natural. Ou então, quando a gente estuda a Bíblia com as pessoas e pergunta se elas querem colocar a Bíblia, a palavra de Deus, como autoridade na vida delas. E o que muitas pessoas falam? Sim, eu quero. E na primeira vez que elas são confrontadas com a Bíblia, aí surgem as desculpas de novo. Aí falam, não, peraí, eu não concordo com isso que você está falando. Que você está falando, não é? E daí estudamos discipulado, terceiro estudo dos princípios básicos. E perguntamos se a pessoa quer ser um discípulo. Ela fala, eu quero. E aí quando chegam os desafios de verdade, os mais difíceis, como se arrepender do pecado sexual, romper um relacionamento imoral, sair da igreja que ensina falsas doutrinas, ou ter a coragem de falar com os pais da decisão deles. Aí vem, eu não concordo com a sua igreja, com o que a sua igreja ensina. E aí essa mesma pessoa te manda um textão. E o texto é sempre assim, nossa, eu sou muito grato por vocês. Mas o final eu não quero falar com vocês nunca mais. Eu sou muito grato por vocês. Por todo o tempo, por toda a energia, por toda a amizade que a gente construiu nesses tempos. Vocês me ajudaram muito. Não é verdade? E eu sei que vocês oraram e jejuaram. Mas eu não concordo com alguma das coisas que a sua igreja ensina. Não é? Então, por isso eu vou parar os estudos bíblicos. Mas eu vou continuar com Deus, tá bom? Não é? E o que acontece em 99% dos casos? Você tenta marcar um tempo, a pessoa não quer ter um tempo. Você tenta ligar, a pessoa não atende mais. Você manda uma mensagem, ela te bloqueou. E não a visualiza mais. Existe um exemplo maior do que covardia? Essas pessoas não estão fugindo da gente. Ninguém está perseguindo ninguém. Elas estão fugindo de Deus. Eu tenho um desafio para quem está estudando a Bíblia aqui e quem está nos visitando. Não seja um ímpio covarde. Não seja essa pessoa. Não seja um ímpio covarde. Quando você for confrontado com a palavra de Deus e você vai, quando os estudos estiverem doendo, saiba de uma coisa. Como diz um grande amigo meu, se está doendo é porque está funcionando. Se está doendo é porque Deus está te chamando a ter coragem, a ser um justo, a ser um leão, a ser alguém que tem caráter frente à palavra de Deus. E não alguém que vai na igreja no domingo e fala glória a Deus, mas vive em pecado. Isso é uma covardia profunda. Isso é impiedade. Deus sequer ouve a oração de alguém assim. E ainda que você pare de estudar a Bíblia e pense que você está bem com Deus, não, você não está. Tenha coragem, ainda de assumir suas más decisões. E ainda se você entende que você não quer ser um discípulo, ótimo, ninguém vai te obrigar.
não precisa estar aqui mais. A gente não quer pessoas assim, que não queiram ser discípulas. Mas se você reconhece isso, fala a sua decisão, tenha coragem. Admita, eu não quero seguir a Bíblia. Eu não me importo com Deus. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Se um dia eu mudar de ideia, eu te procuro. Seja honesto com você mesmo. Seja corajoso. E na verdade, esse é um desafio para todos nós aqui. Discorde honestamente, mais do que concorde falsamente. Porque concordar falsamente é só uma falsa humildade. E falsa humildade não é humildade. Falsa humildade não é coragem. Falsa humildade é sim covardia. Seja corajoso, admita os seus erros, abra suas dúvidas, levante os seus questionamentos. Nós somos uma família. Mas exige coragem, falar abertamente. Mas coragem é isso, falar abertamente de uma forma simples. E esse é o desafio que eu queria dar para cada um de nós. Fale a verdade do que você pensa, de uma forma sucinta, de uma forma clara e de uma forma objetiva. Porque é isso que os justos fazem. Atos capítulo 4. Atos 4, versículo 14. E como podiam viver ali, e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. É curioso, né, que fala que o homem tinha mais de 40 anos de idade. E todo mundo ficou admirado por isso. Imagina se o homem fosse meu pai, eu fico pensando. Aí todo mundo ia ficar mais admirado ainda. Amém? Mas aqui nós vemos a continuação. Depois que eles ficaram admirados, reconheceram que esses homens, João e Pedro, tinham estado com Jesus, ainda assim continuaram a perseguição. Não, eles não podiam refutar o milagre. Todo mundo estava acreditando nos dois, mas ainda assim queriam que eles parassem de evangelizar. E eu fico impressionado com a atitude de Pedro e João. Falaram: ok, vocês têm que parar de pregar sobre Jesus agora. E eles falaram: não. Tipo, só não. Isso é coragem, irmãos. É saber falar não. Segundo ponto de hoje: falar não. Brasileiros como nós somos, e como o Heitor também é, nós temos a tendência, muitas vezes, de ser pessoas extremamente agradadoras. Essa é a natureza da maioria de nós aqui, se não todos nós. E nós temos que admitir isso, irmãos. Somos agradadores por natureza. Quer ter certeza disso? Vê quando você convida alguém para ir na sua casa, não é? Muitas vezes você não quer oferecer comida para aquela pessoa, ainda mais se você é universitário. É a única comida que você tem na semana, talvez. Mas ainda assim você oferece e você insiste. E qual é a verdade? Você não quer. Você não quer dar o seu chocolatinho, não é? Você não quer dar a sua comida favorita. Mas você dá por quê? Porque sua mãe ensinou que é uma questão de educação, não é? E o mais interessante é que muitas vezes a pessoa que você oferece, ela não quer comer também. E você insiste com ela e ela fala: não, eu estou bem. Você insiste com ela, ela fala que ela está bem. Você insiste com ela e ela aceita.
contra a vontade dela. E no final do dia, olha que interessante, nem você queria que ela comesse, e nem ela queria comer. Mas um comeu e o outro aceitou, porque um queria agradar o outro. Qual a moral disso? Eu não acho que é ruim querer agradar alguém, necessariamente. Não é ruim, porque pelo menos você está pensando na necessidade da outra pessoa. Pelo menos você está querendo agradar alguém que não você mesmo. Querer agradar é parte de se negar também. Mas o problema maior surge quando a gente quer agradar as pessoas mais do que agradar a Deus. Quando a gente se recusa a falar não para alguém, e com isso, a gente deixa de agradar a Deus. Esse é o problema. Se você é um discípulo de Jesus, você vai precisar ter coragem para falar não muitas vezes. Falar não quando alguém te chama para algo que fere o que a Bíblia ensina. Quando seus amigos do mundo te chamam para sair, fala não para eles. Quando seu ex-namorado, sua ex-namorada te liga, te manda mensagem, você tem que falar não. Agora eu sou um discípulo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando seus pais ainda querem te impedir de sair de casa para ir na igreja, você tem que saber falar não para os seus pais. E claro que a Bíblia nos chama a honrar nossos pais. Claro que a Bíblia chama a gente a dar atenção para a nossa família e jamais negligenciar eles. Mas a Bíblia nos chama a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O que implica que temos que falar não para os nossos pais às vezes. Qual é o ponto? A gente só vai conseguir fazer isso se a gente entender profundamente o que Pedro e João falam quando eles disseram não. Ele fala, julguem vocês se é justo obedecermos a homens mais do que a Deus. Na vida a gente sempre vai se deparar com a decisão fácil e com a decisão certa. Querer agradar alguém quase sempre é a decisão fácil. Agora, querer agradar a Deus sempre é a decisão certa, amém? Nós como discípulos queremos agradar a Deus, por isso escolha o certo antes do fácil. Não é fácil falar não, mas é necessário falar não. Como aprender a falar não? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Você se prostituiria por $1 milhão? Obviamente que não. Entende? Você não precisa ser um discípulo de Jesus para responder essa pergunta. Você pode pensar, nossa, que forte essa pergunta, né? Tudo bem, eu vou fazer uma pergunta ainda mais forte que essa. Não se preocupa. Por que alguns de nós prostituímos nossos valores, então? Por nada. Eu não estou usando o termo prostituir por falta de uma palavra melhor. Essa é a palavra que a Bíblia usa. Para quando nós nos entregamos ao pecado. Leia Ezequiel 16. Temos que ter coragem para falar não, irmãos. Nós só vamos saber falar não quando a gente construir convicções profundas na palavra de Deus. O que é uma convicção? É chegar à conclusão que obedecer o que está escrito na Bíblia é inegociável. Quando você chega a essa conclusão, ok, eu vou obedecer o que a Bíblia ensina, eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou estar nos cultos, não importa o que, eu vou evangelizar, eu vou ter meus tempos com Deus, eu não abro mão disso por nada, eu vou ser fiel nas minhas ofertas, ainda no mês difícil financeiramente. Quando você chega a essa conclusão, custe o que custar, ainda que seja o seu chefe e venha para você e fale para você mentir, você fala não. Minhas convicções não são negociáveis. Isso é ter uma convicção. É quando você não abre mão de obedecer a palavra de Deus por nada, por circunstância alguma, por pessoa alguma. Esse é o ponto de falar não. A Bíblia nos chama, irmãos, a não sermos homens e mulheres de opinião, e sim de convicção. Vamos em Atos 4, versículo 23. Falar não. Versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano,
Tu fizeste os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Tu fizeste pelo teu Espírito Santo, por boca do seu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecessem. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos a anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Que passagem incrível, irmãos! Que passagem incrível! Os apóstolos foram soltos e eles sabiam que a perseguição ia se intensificar. Porque eles não odiaram o mensageiro, eles odiaram a mensagem. Eles odiaram a mensagem de Jesus Cristo, porque Jesus pregava contra o pecado deles. E eles sabiam que se eles pregassem a mesma mensagem, eles iam receber a mesma perseguição. E nós sabemos que os apóstolos todos morreram. Eles sabiam que dali em diante só ia ficar pior. Nós tomamos a decisão aqui, em janeiro de 2022, de fazer desse o melhor ano das nossas vidas. Quem aqui está comigo? Quem aqui vai ter o melhor ano da sua vida? Vamos continuar na batalha, irmãos. Mas saiba disso, só vai ficar mais difícil. Esse é o custo para ter um ano incrível para Deus. Quanto mais incrível, quanto mais milagres, mais perseguição, mais problemas vão surgir na sua vida, mais dificuldades vão surgir, mais coisas para te desanimar. Mas sabe qual é o incrível? Nós temos uma oportunidade aqui de ganhar o coração para ter o melhor ano das nossas vidas na batalha. O coração se ganha na batalha. Eles podiam pensar, não, tá bom já, tem 5.000, agora eu vou me ausentar por um tempo. Não, eles oraram a Deus, capacita os seus servos a pregarem corajosamente. E o que eles fizeram? Eles, cheios do Espírito Santo, depois de orarem, viram um terremoto e saíram pregar a palavra de Deus. Que incrível! Eles não pararam de pregar a palavra de Deus. Terceiro ponto de hoje, falar com Deus no meio da batalha. Existe um pensamento de alguns de nós na igreja. Eu tenho certeza que isso já passou na sua cabeça. Eu não estou com vontade de evangelizar hoje. Então, é melhor não evangelizar do que evangelizar com o coração errado. E a gente pode estender isso para tudo. Não é verdade? Não, hoje eu estou sentindo que não é bom ter um tempo de discipulado. Então, é melhor não ter um tempo do que ter um tempo com o coração ruim. Ou o clássico, nossa, eu não quero ir nessa saída, mas eu vou me negar para ir. Não é? E a pessoa às vezes nem nega e nem vai, não é? Desiste no meio do caminho. Eu não sei se isso aconteceu com alguém, tá bom? Estou vendo em alguns comentários. Mas qual o problema disso? Quando a gente pensa assim, a gente cai no erro de acreditar que o coração pode ser conquistado fora da batalha. Isso não é verdade. O coração se conquista dentro da batalha. É onde os apóstolos conquistaram o coração aqui. É onde eles ficaram cheios do Espírito. Antes disso, só em Atos 2, em Pentecostes, eles ficaram cheios do Espírito. Mas agora, no meio da perseguição, depois de ser preso, eles ficaram cheios do Espírito de novo. Porque eles oraram a Deus no meio da batalha. Deus nos capacita. Eu acho que eles estavam com medo. Eles sabiam que eles iam morrer. Quem não estaria com medo? Mas eles falam, a gente sabe que está tendo uma conspiração aqui. Mas nos capacita, Deus, a pregar corajosamente. Esses foram nossos irmãos. Eles não deram desculpas. Não, eu não estou com coração hoje para evangelizar. Eles oraram e Deus mudou o coração deles na batalha. Muda o seu coração na batalha.
umas coisas, e é interessante, né? Porque uma das coisas que mais exige coragem não é só ir contra alguém que você quer agradar potencialmente. É ir contra você mesmo. Ir contra você mesmo exige coragem, não é? Porque a gente mesmo, você é a pessoa que você mais quer agradar naturalmente. Ir contra você exige coragem. Ser humilde quando você não quer ser humilde, exige coragem. Perdoar quando você não quer perdoar, exige coragem. Se dobrar e orar a Deus, quando você não quer orar, exige coragem. E o que eu acho mais incrível da vida cristã é que Deus fez a vida cristã de uma forma que ela não tem pausa. Eu sei que ainda os mais velhinhos do tempo do Atari vão saber o que é pause num videogame, amém? Então ainda meu pai jogou Atari, ele fala. E ainda o Atari tinha pausa, não é? Mas todo mundo, ou muitas pessoas aqui já sentiram raiva. Quando você está jogando, você está lá no momento mais intenso, ou quando você está assistindo TV, sua série favorita, ou não tanto agora, né? Porque ainda tem o streaming, tem pausa, mas principalmente na época que a televisão não tinha pausa, ou o jogo do Palmeiras, e alguém passa na sua frente. Ou pior, alguém esbarra na tomada e desliga. Não tem nada que dá mais raiva do que isso. Mas essa é a vida cristã, bem-vindo, irmãos. Não tem pausa. Não tem opção de não estar na batalha. Nós temos que estar na batalha. Na verdade, a batalha é o melhor lugar para se estar. E é onde Deus muda o nosso coração. Então não saia da batalha. Ore para que Deus mude o seu coração de dentro dela. E agora vamos terminar no versículo 32. Finalmente terminar o capítulo. Fala, da multidão dos que creram, meramente um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Quarto ponto de hoje, para termos coragem em tempos difíceis e não difíceis, é falar através da generosidade. Exige coragem ser generoso. Na verdade, a generosidade é um ato de coragem, porque somos egoístas por natureza. E quando a gente decide ser generoso, significa que a gente está abrindo mão de uma segurança nossa, talvez, ou de um conforto nosso, para poder ajudar outras pessoas. E isso é algo louvável aos olhos de Deus. Aqui a Bíblia fala que os nossos irmãos no primeiro século, eles tinham uma só mente e um só coração. Ninguém considerava seu coisa alguma. Mas todos compartilhavam tudo que tinham. Isso é incrível, né? Irmãos, é isso que nós temos que mirar como igreja. Ter um coração generoso. A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Na verdade, o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor a si mesmo, na verdade, é a raiz de todos os males. E não tem como ser generoso e amar a si mesmo ao mesmo tempo. Quando você decide ser generoso, você está amando outras pessoas, necessariamente. E é um ato de coragem. Amar é um ato de coragem. Pensa isso, os apóstolos sabiam que eles iam morrer pregando Jesus. E eles pregaram sobre Jesus. Eles não amaram a vida deles. Eles foram generosos, deram a vida deles, para que mais e mais pessoas fossem salvas. Eu penso no Apolo. Amar é um ato de generosidade, é um ato de coragem. A gente sabe que ele e Isa sofreram um assalto recentemente. E quando foram cogitar ameaçar Isa, ele entrou na frente. E ele falou, vocês não vão fazer nada com a minha esposa. Nada. E o que aconteceu? Bateram nele. Deram socos nele. Mas ele estava disposto a sacrificar a vida dele ainda, por amor a Isa.
Isso é um ato de coragem, irmãos. Eu penso em pessoas ainda generosas na igreja, financeiramente, como Barnabé. Barnabé vendeu um campo dele e deu o dinheiro para a igreja, para poder evangelizar mais pessoas. Quando eu penso em generosidade, eu penso no Machola. É sério, tem muitos irmãos generosos na igreja, mas para mim o Machola é um exemplo desses irmãos. Então, eu queria ser aberto com algo que ele fez ainda, que eu não sei se eu podia ser aberto, mas aqui a Bíblia foi aberta sobre Barnabé, amém? A Bíblia foi aberta para quê? Para inspirar outros. Nossa, Barnabé vendeu o campo dele, isso inspirou, não é? Mais do que se achassem que o campo brotou do nada, e o dinheiro brotou do nada, não é? Mas eu lembro uma vez que o Gustavo Piai estava aqui, estava passando por um tempo difícil financeiro, e o Machola pegou todo o dinheiro de reserva que ele tinha para emergências, e ele deu para o Gustavo. Falou, olha, esse seu, eu quero te ajudar, para você continuar morando em São Paulo e sendo um discípulo. Porque ele estava fraco espiritualmente naquela época. E depois ele se fortaleceu, foi para a Rússia, mas olha o que esse ato de generosidade produziu. Talvez foi o que salvou o Piai espiritualmente, e agora ele está fazendo coisas incríveis lá em Kiev. Quando eu penso em generosidade, me vem esse conceito. Barnabé era tão generoso, e não só financeiramente. Eu imagino que em todos os sentidos, que ele recebeu o apelido de encorajador. Alguém que é definido como encorajador é alguém generoso. É alguém que dá, é alguém que inspira, alguém que pensa nas pessoas, não é? Quando alguém está no culto isolado, você sabe que as pessoas talvez estão precisando de ajuda. Você vai lá e encoraja ela. Quando uma irmã teve uma semana difícil, você chama ela numa ceia, você dá o coração para ela, dá um presentinho, porque você quer encorajar a sua irmã. Então, todos precisamos ser Barnabés aqui. Mas uma Barnabéia, para mim, se chama Michelle Lee. A Lili é incrível. Eu fico tão grato que agora ela tem sido chamada para servir como administradora da igreja. Porque, sim, nós encorajamos as pessoas que estudam a Bíblia, os discípulos, a sempre ofertarem. A gente fala, anima a igreja com 10%, mas a Lili dá muito mais que isso. Por quê? Porque ela é uma discípula generosa. Ela ama Deus de todo o coração dela. Sério, eu acho que eu nunca chorei numa oferta, como eu chorei na semana passada. Eu nunca imaginei chorar numa oferta, mas foi uma santa ceia, na verdade. Muito obrigado, Lili, por compartilhar generosamente sobre sua vida, sobre o seu coração, e ser uma mulher que dá tudo por Deus a todo momento. Você é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Por quê? Porque você não se limita a dar uma outra coisa, você dá a sua vida para Deus. Isso é louvável diante dele. Isso é um ato de coragem. Então, que possamos sair de hoje inspirados, irmãos, com Atos capítulo 4. Em conclusão, falamos hoje sobre 3 temas polêmicos, né? Ainda que brevemente, né? Falamos sobre política, falamos sobre religião, religiosidade, falamos ainda sobre futebol, ainda continuo aqui pregando com a camisa do Palmeiras, amém? Então, perdão aí meus irmãos, perdão Lucas, desculpa, continua me amando. Mas o mais incrível é que se é difícil hoje aprender lições espirituais nas igrejas ainda, não no reino de Deus. Porque ninguém é obrigado a estar aqui, mas ainda assim estamos aqui, amém? E viajamos em conferências, vamos a outros lugares do mundo, para poder conhecer nossos irmãos, serem inspirados também pela palavra de Deus. Isso é inspirador, isso é espiritual. Também ninguém é obrigado a cantar, mas ainda assim cantamos com todo o nosso coração para Deus, para louvar o nome de Deus, amém? Ninguém é obrigado a continuar sendo discípulo. É uma verdade, ainda mais quando as coisas ficam difíceis. Mas ainda assim nós perseveramos. Por quê? Porque nós temos coragem. Coragem de falar a verdade da forma mais simples. Como vimos hoje, coragem de falar não, quando tiver que falar não. Coragem de falar com Deus no meio da batalha, mudar o nosso coração no meio da batalha. E coragem de falar
através da generosidade. E a generosidade, ela fala por si só. Irmãos, espero que possamos ter sido inspirados hoje por Atos capítulo 4, a sermos homens e mulheres de coragem e que vão mudar esse mundo para Deus. E para Ele seja glória. Amém.